Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, como vão? Louvado seja o nome do Senhor, pela minha e pela tua vida. Amém, deste canal. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, abençoe a tua casa, a tua família. Amém. Em nome de Jesus, eu quero compartilhar, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, uma palavra abençoada com a minha e com a tua vida. Amém. Uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, ainda não é a leitura da palavra, amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos finalizar o Evangelho de Lucas. Aqui eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com a minha e com a tua vida, uma palavra no capítulo 3, que vai falar sobre a pregação de João Batista. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês, em nome de Jesus, que nos diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto. A palavra de Deus veio no deserto. A palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados em nome do Senhor Jesus, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nós temos, essa palavra, ela vai nos falar desse grande profeta de Deus, João Batista, né? Uma pequena introdução
que se encontra aqui diz assim: a origem do ministério profético de João Batista, sendo filho de Zacarias, João Batista nasceu de uma linhagem sacerdotal. Era filho da promessa e já nasceu cheio do Espírito Santo. Por ser um profeta singular e o precursor de Jesus Cristo, João Batista possuía muitas qualidades, né? E nós vemos aqui o chamado dele. Ele foi escolhido por Deus de uma forma especial, né? Que assim nos diz a palavra do Senhor, com a verdade que tem no seu ministério aprovado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele veio para abrir o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero compartilhar algo com vocês, né? Que João Batista, ele vai nos citar vários governantes da época, né? Lucas, no Evangelho de Lucas, o próprio Lucas, o evangelista, ele vai nos mostrar que isso aconteceu em um momento real, né? Um real da história, no tempo de César, o imperador, Pôncio Pilatos, Herodes, Antipas, né? Enquanto o mundo estava focado, né? Enquanto o mundo estava focado no poder político, Deus fala com João no deserto. O Senhor fala com o ser humano, aonde Ele quer falar. Então, o povo estava focado ali na política. E hoje nós vemos o povo focado em muitas outras coisas desse mundo, menos em Deus. Menos em ouvir a voz do Deus Altíssimo. Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Se muitas vozes estão falando mais alto do que a voz do Espírito Santo de Deus. Mas por que está falando mais alto? Porque nós damos atenção mais para a voz que não é de Deus do que a voz de Deus. Tem um louvor até que diz: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Então nós precisamos calar muitas vozes que há nesse mundo para poder ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, né? Então aqui, Deus ele não depende de posição e status de ninguém para falar. Deus não precisa que a pessoa seja rica, né? Que a pessoa ela tenha uma alta posição para falar com ela. Deus fala com quem Ele quiser, desde os humildes até os mais ricos. Às vezes, Ele fala no deserto, fala no vale, fala na tempestade. Ele fala dentro do ministério, dentro da igreja, Ele fala no monte, Ele fala onde Ele quiser. Porque o véu se rasgou e nós podemos ter acesso ao nosso Pai. Nós podemos estar onde a gente estiver, dentro do ônibus, dentro de um carro, em cima de uma moto. Podemos estar andando na rua, podemos estar no colégio, podemos estar no trabalho. E aonde nós abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo de Deus, que está sobre nós, Ele nos ouve, intercede pelas nossas vidas ao Pai. Ele ouve o nosso gemido inexprimível, né? Então, aqui o Senhor Jesus, Ele nos ensina, né? Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, né? O que é o arrependimento do pecado para as nossas vidas? O arrependimento do pecado, o arrependimento vem batismo nas águas, que era esse batismo de João Batista, né? O que é o arrependimento? É uma pessoa que ela tem mudança de mente, né? Uma pessoa que ela tem não só mudança de mente, mas a atitude diferente, mudanças diferentes, transformação. É uma pessoa que muda, é uma pessoa que ela, dentro dela, ela já não quer mais fazer aquilo que ela fazia antes, que dentro dela ela não sente mais vontade de estar em lugares que ela estava antes, porque é derramado um temor sobre a vida dela de Deus. E esse temor é tão maravilhoso porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos conduzindo para onde a gente vai, né? Aonde a gente tem que estar. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos falando o que está certo, o que está errado. Muitas das vezes a gente acaba nem ouvindo a voz do Espírito Santo, faz o que não é para fazer, né? Porque nós somos falhos, somos seres humanos. Mas o Senhor, ele sempre nos direciona quando nós nos colocamos no centro da vontade dele, quando nós pedimos a direção dele, quando nós pedimos a instrução dele, né? Então o arrependimento, ele simboliza uma nova vida sobre as nossas vidas, né? Eu
Já presenciei pessoas que desceram às águas, mas elas não se entregaram verdadeiramente a Jesus Cristo. Elas desceram às águas, porém, elas não tiveram mudança de vida. Elas não tiveram suas vidas transformadas, porque eu costumo dizer, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Porque uma pessoa que ela nunca teve um encontro verdadeiramente com Cristo, uma pessoa que ela nunca teve uma experiência verdadeira com Cristo, ela não vai ser transformada. Ela não vai ter mudança de caráter. Nós vemos um exemplo, Isaías, né? Quando ele teve aquela experiência de ver o céu aberto e ver o nosso Deus. Então ele falou que ele tinha lábios impuros, né? Aliás, ele vivia em um meio a um povo de lábios impuros, um povo pecador, e ele falava, vai de mim, porque ele viu a santidade de Deus e ele auto se analisou quem ele era, um pecador, né? Então, diante da santidade de Deus, ele reconheceu que ele era um pobre pecador e que ele não era digno, né? Então, ele pediu do Senhor, né? O anjo do Senhor, ele não pediu, o anjo do Senhor veio diretamente a ele e purificou os lábios dele. Então, daí o Senhor passou a usar ele, e ele ouviu o Senhor falar no céu, né? Quem enviaremos por nós? E a Isaías já purificado, com um coração transformado, porque Deus ele usa pessoas que verdadeiramente elas querem servir a Ele de todo o seu coração, pessoas que verdadeiramente elas buscam uma transformação, elas buscam uma mudança de caráter, né? Então o Senhor Jesus não vai usar as pessoas de qualquer jeito. O Senhor Jesus ele precisa nos purificar antes, precisa trabalhar em nosso caráter antes, precisa mudar a nossa vida antes para que possamos ser usados por Ele. Então, Isaías vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava preparado para fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor enviou ele em meio a um povo rebelde, em meio a um povo de dura cerviz, de coração endurecido, um povo que não obedecia a Deus. E aí aqui, o batismo ele vai simbolizar uma nova vida, né? Não pode uma pessoa descer as águas e confessar Jesus e depois descer as águas como forma de arrependimento dos seus pecados para a remissão dos seus pecados e depois continuar vivendo uma vida de pecado, continuar a viver aquela vida que ela vivia, né? Não é só sentir culpa e mudar de direção, a gente não pode só sentir aquela culpa e mudar de direção. Deus ele quer a transformação nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer transformação na minha e na tua vida. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, né? E aqui, quando ele diz assim, preparai o caminho do Senhor, né? Aqui João ele vai cumprir a profecia que Isaías falou, que está em Isaías 40. O que é endireitar os caminhos? É remover obstáculos espirituais. Precisamos limpar o nosso coração para receber Deus. Deus, Ele vai nos purificar, Ele vai limpar o nosso coração. Porque eu passei por isso. E eu continuo a passar dia por dia, porque nós estamos vivendo um processo. Todos os dias a nossa vida é um processo. A gente vai buscando no Senhor, a gente vai buscando a santificação. E a gente vai se separando daquilo que não agrada a Deus. Porque nós somos falhos. Nós temos nossos erros. Então o Senhor tem coisas dentro de nós que Ele vai trabalhando com o passar do tempo, conforme a vontade e o querer dEle nas nossas vidas. E eu digo outra coisa, que é conforme eu quero também. Eu me permito ser trabalhada pelo Senhor. Não adianta eu estar, né? Não adianta eu estar, como eu tenho visto muito, pessoas na presença do Senhor. Pessoas dentro da igreja, mas elas não têm as suas vidas transformadas. Elas continuam no lamaçal do pecado. Então, essas pessoas não têm vida com Deus, não têm reverência a Deus e não têm temor a Deus, né? Nós precisamos limpar o nosso... Porque eu digo assim, queridos, que a cada dia, a cada momento que nós estamos na presença de Deus, o Senhor vai nos ensinando algo. O Senhor vai derramando ainda mais do temor sobre as nossas vidas e vai derramando dos frutos do seu Espírito Santo. Então, não tem como eu estar na presença de Deus e continuar do mesmo jeito. Se eu continuar do mesmo jeito, algo está errado.
algo está errado, porque Jesus ele não entra nas nossas vidas para que ela continue do mesmo jeito. Jesus ele entra nas nossas vidas para transformar a nossa vida, para nos tirar do lamaçal do pecado, para nos tirar das trevas e trazer para a sua gloriosa luz. E pessoas que ainda frequentam a igreja e elas continuam em trevas são pessoas que não querem servir ao Senhor, são pessoas que não querem sair do lamaçal do pecado, são pessoas que continuam a se lambuzar no pecado. Elas não permitem que o Senhor Jesus trabalhe nas suas vidas, né? Então precisamos limpar o coração para receber Deus. Precisamos limpar. O Senhor ele precisa limpar o nosso coração, mas para isso eu preciso querer, né? Deus quer alcançar a todos. Toda a carne verá a salvação do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Toda a carne verá a salvação do Senhor. E interessante esse versículo também, 7 ao 9, né, que é um confronto direto com o pecado daquelas pessoas daquela época, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles mestres da lei, aquelas pessoas que achavam que já estavam salvas, aquelas pessoas que achavam que por conhecer a lei elas já estavam salvas, mas elas estavam erradas, né? Porque elas estavam ali já desde então rejeitando ao nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, ele foi separado para abrir o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E é lindo porque, às vezes, quando eu até leio essa palavra, eu choro, porque é lindo quando João está batizando. E aí, quando Jesus vai passando, ele fala, né, que vem aí aquele que é maior do que ele, que ele não é digno de desatar nem as sandálias dele, a correia da sandália dele, porque ele reconhece quem ele é. Ele reconhece que ele é pequeno diante de Jesus Cristo. Ele reconhece que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele é muito maior do que ele. Então, a gente aprende dentro dessa palavra, desse versículo também, que a glória é de Jesus Cristo. Tudo é de Jesus Cristo. Quem somos nós diante de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é santo, Jesus Cristo é justo, Jesus Cristo ele é puro. Quantas pessoas não estão aí se enchendo de glória, roubando a glória que é de Jesus para si, se achando, né? Então, João ele vai repreender pessoas religiosas que achavam que estavam salvas só por causa de tradições, que era a descendência de Abraão. Deus ele quer fruto das nossas vidas. Deus quer que nós venhamos produzir frutos, como está lá em João 15, no Evangelho de João, né? Deus ele quer que nós venhamos a produzir frutos bons e não quer frutos de aparência, não tem frutos de aparência. Jesus ele quer que nós venhamos a produzir frutos, porque aquele que está em Cristo, ele vai se tornar um novo homem, uma nova pessoa, ele vai produzir frutos para o reino de Deus, não frutos para si, mas frutos para o reino de Deus, né? A árvore, ela representa, a árvore sem fruto, ela está dizendo, aqui o versículo vai dizer que ela vai ser cortada, né? A árvore sem fruto, ela vai ser cortada, é o juízo de Deus. Aquelas pessoas que não deram frutos, que não dão frutos, né? Aquelas pessoas que não fazem nada para o reino de Deus, aquelas pessoas que não querem saber de Deus. Não adianta a gente ter aparência de fé, né? Não adianta a gente ter aparência de fé. Deus, ele vai olhar para o que eu e você vivemos na presença dele. Não só o que a gente fala, não só o que a gente fala, o Senhor Jesus, ele nos assiste do seu alto e sublime trono. Ele nos assiste não somente dentro da igreja, ele nos assiste dentro de casa, ele nos assiste fora de casa, como eu sou no meu trabalho, como eu sou no lugar em que eu estou introduzido, no colégio, na faculdade, seja onde for. O Senhor nos assiste. E às vezes nós nem precisamos abrir a boca para falar, porque Deus conhece a intenção do nosso coração, né? E aí o versículo 15 até o 17, quem é o Cristo? João ele vai deixar bem claro para aquelas pessoas, quem é o Cristo? É o Messias. João batiza com água, Jesus batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O que é a pá na mão? É a separação, o juízo de Deus. O que é o trigo? São aqueles que são escolhidos, são os salvos, né? O que é a palha? São os rejeitados,
Jesus não só salva, Jesus ele quer transformar a nossa vida. Precisamos decidir de que lado estamos, de que lado eu e você estamos, de que lado você está. Precisamos decidir. Uma hora eu estou na presença, outra hora eu não quero mais. Uma hora eu quero estar aí se lambuzando com os pecados do mundo, né? O Senhor nos ensina na palavra dele, Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, né? Vai nos ensinar a palavra do Senhor, apartai-vos da aparência do mal. O que há as trevas com a luz? E eu vejo muitas pessoas que se dizem servir ao Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo elas fazem parte, né, das iguarias do mundo. Elas fazem parte das trevas. E nós vemos aí um exemplo também de Daniel. Daniel, quando ele estava na Babilônia, ele estava no palácio de Nabucodonosor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego é um grande ensinamento para nossas vidas. Porque desde o alimento deles, eles não se corromperam. Desde o alimento deles, eles não deixaram se corromper pelas iguarias do rei. E quantos crentes estão se corrompendo com pequenas coisas na presença do Senhor? Elas acham que é normal, mas não é normal. Porque quando nós somos verdadeiramente transformados em Cristo, nada vai passar a ser mais normal nas nossas vidas, queridos. O que é trevas não é mais normal para nossas vidas. Antes, quando eu estava em trevas, tudo era normal. As iguarias desse mundo eram normal, os banquetes que Satanás me ofereceu era normal. Mas quando nós estamos na luz, nada do que é trevas é normal mais, queridos. Nós temos que nos apartar do mal. Nós não podemos nos participar das rodas dos escarnecedores. Aquelas pessoas que zombam de Deus, não podemos participar de idolatrias. Não podemos, queridos, participar do pecado, que para muitos crentes é normal, né? Quantos pecados aí, quantas pessoas não estão em pecados, achando que é normal. Não, isso é normal, né? Isso não tem problema não. Mas naquele grande dia, queridos, muitos vão ter surpresa, né? Senhor Jesus, uma coisa eu tenho aprendido, que ser usado por Deus não quer dizer que eu estou salva, queridos. Deus usa quem Ele quer. Ele usa até um bêbado na rua. Ele usa até um morador de rua para falar da palavra dele, porque eu mesma já estive com pessoas, moradores de rua, que eles pregaram para mim a palavra, né? Então, Jesus, ele usa a boca de quem ele quer. Jesus, ele faz o que ele quer porque ele é Deus. E não quer dizer que eu ser usada por Deus, eu já estou salvo. Eu tenho que andar nos caminhos retos do Senhor. Eu não posso estar andando em pecado, né? Eu não posso estar andando em lugares que Deus não me ordena andar. Eu não posso estar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Eu preciso estar dentro da palavra do Senhor. Quantas pessoas não estão entendendo isso? Quantas pessoas ainda não deram valor ao sacrifício de Cristo naquela cruz, pela minha e pela tua vida? Quantas pessoas acham normal muitas coisas? Eu li um capítulo, eu tô lendo o livro de Isaías. E vai ter uma parte, eu acredito que está em Isaías, que vai falar que, né, isso já está acontecendo há muito tempo. Que nós achamos o bem, né? Nós achamos o bem mal e o mal o bem, né? É algo tipo assim que está lá escrito. Nós aceitamos as coisas mais como boas, né? E as boas como mais. Então a gente está vivendo em uma época que as pessoas estão se deixando se distrair. As pessoas estão se distraindo com coisas que elas acham que agrada a Deus, que faz parte do reino de Deus, né? Então aqui precisamos decidir de que lado nós estamos. Será que verdadeiramente eu estou agradando a Deus com as minhas atitudes, com os lugares que eu estou colocando a planta dos meus pés, com as companhias que eu estou vivendo, né? Então, outro versículo que vai me chamar muita atenção também aqui é o versículo 18 e 19, que vai falar assim:
E assim admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, por todas, né, as maldades que Herodes tinha feito. Então, aqui nós vemos, João também ele vai repreender Herodes, né? Vai repreender Herodes por seus pecados. E hoje, em nome do Senhor Jesus, então, queridos, João ele vai repreender, né? Ele vai repreender Herodes por seus pecados. E hoje nós vemos que muitas pessoas, elas não querem ser confrontadas com seus pecados, né? Vai chegar ao ponto de Herodes colocar João Batista no cárcere e assim ele vai ser, né, vai perder ali a sua cabeça, vão, né, matar ele em nome do Senhor Jesus. Então, quantas pessoas já não querem mais ser confrontadas no seu pecado, né? Servir a Deus vai exigir de mim e de você coragem, né? Vai exigir de mim e de você muita coragem. Então, nem todos vão gostar da verdade, mas ela precisa ser falada, né? A verdade, ela precisa ser falada. A verdade, ela precisa confrontar as pessoas que estão no pecado. E eu vejo assim muitas pessoas, né, que estão vivendo em pecado, mesmo estando na presença de Deus. Isso é muito triste, porque a palavra de Deus ela tem sido pregada constantemente e Deus tem usado muitas pessoas. Deus, né, tem usado redes sociais, usado as pessoas nas redes sociais para falar. Eu acho muito interessante, queridos, porque algo eu sempre tive comigo também, que quando nós vamos para a palavra do nosso Senhor, João Batista, ele chamava para se arrepender dos seus pecados, raça de víboras, arrependei-vos e chegado o reino de Deus. E quando nós vamos nos aprofundar um pouco mais, nós vamos ver também que a pregação de Jesus Cristo, ela vem de confronto a mim e a você. Jesus Cristo, ele fala, arrependei-vos, né? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Então, olha a pregação de Jesus, queridos. É o confronto, né? Arrependei-vos. Porque Jesus, ele quer salvar. Mas para isso precisamos nos arrepender verdadeiramente e se afastar da aparência do mal. E é triste porque quantas pessoas, né? Hoje eu vejo aí, quando eu vou ver algo na rede social, que dificilmente, né, eu tenho assim entrado, eu tenho dado assim mais uma pausa, porque são tantas coisas que enoja a gente, né? Dá nojo. Comentários, pessoas criticando, pessoas julgando. E aí essas pessoas, quando vai falar, eu vejo que quando tem um vídeo ou algo de um profeta de Deus confrontando o pecado, porque eu também não sou muito diferente, porque eu nunca vou esquecer das vezes que Deus me falou, que Ele me chamava como um profeta Jeremias. E uma vez eu questionei o Senhor, eu falei, Senhor, será que eu tenho amor pelas pessoas? Porque as palavras que saem da minha boca são um pouco duras. E o Senhor me deu uma bela de uma resposta. Eu tenho amor pelas pessoas, mas foi o que Deus colocou na minha vida para confrontar o pecado, né? Então, eu já ouvi, né, pessoas falarem para mim que eu estava julgando. Eu não estou julgando, eu estou falando a verdade, é a palavra. E essas pessoas que quando você fala a verdade, elas falam que você está julgando, essas pessoas elas não querem ser confrontadas no seu pecado. É sinal de que ela está no pecado, ela está no lamaçal do pecado, fazendo coisa errada. E ela não quer sair dali, ela quer continuar no lamaçal do pecado. Então, João Batista, ele confronta Herodias e Herodes, né? O pecado deles. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina na palavra dele. E hoje eu vejo muito isso, pessoas, né?
Deus não envergonha, Deus não veio para julgar, Jesus não veio para julgar. Jesus ele veio realmente para salvar, mas Jesus ele também nos confronta o nosso pecado e ele julga sim. Jesus ele julga, haverá sim o julgamento final, né? Porque muitas pessoas estão pregando a verdade mesmo, e glória a Deus por isso, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Todos nós estamos fazendo a nossa parte que prega a palavra de Deus, que leva a palavra do Senhor, né? E cabe a cada um receber ou não. Nós somos o atalaia, né? O Senhor Jesus, quando Ele manda a gente ir falar, nós temos que falar. E aí vai a pessoa, se ela vai se arrepender ou não, aquele sangue já não vai mais ser cobrado da mão do profeta. Aquele sangue já não vai mais ser cobrado da mão de quem pregou a palavra um dia para ela. Porque o Senhor Jesus usa nossas bocas para falar. E então essas pessoas, elas estão tão cheias do seu ego, tão cheias de pecado, que elas dizem, fulano está me julgando por causa disso. Não. A gente também não pode passar a mão na cabeça dessas pessoas, como eu já ouvi, né? Pessoas falando para mim, né? Não vai ser aquela crente chata que fica falando do pecado, disso, daquilo. Eu vou ser sim, porque é a palavra de Deus que me ensina a falar sobre isso. Eu não posso, né, ficar falando para a pessoa, continua no teu pecado, né? Passa a mão na cabeça da pessoa, ficar ali compactuando com o pecado dela, e aí o Senhor vai cobrar de mim. Ainda eu é quem posso descer ao abismo por causa disso. Então nós temos sim que falar a verdade, e doa quem doer, né? Nós temos que pedir também sabedoria de Deus para sabermos como falar com aquela pessoa, né? Como chamar ela e conversar com ela, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que vai nos dar direção. É Ele que vai nos direcionar. É Ele que vai falar o que a gente tem que falar. A palavra que a gente vai levar não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer jeito. A gente sabe sim que tem pessoas por aí que não têm sabedoria na hora de falar uma palavra, de conversar, porque tem palavras que a gente não vai sair falando na frente de todo mundo e nem para todo mundo ouvir. A gente vai chamar a pessoa individual e falar com ela. E tem muitas pessoas que aí estão totalmente, né, fora de si, sem discernimento e sem sabedoria. Mas quando a gente fala da palavra do Senhor, a gente precisa sim falar o que está escrito na palavra e não reter, né, as palavras de disciplina, de correção, e somente falar aquelas palavras de amor, de carinho, né, de mansidão. Nós temos que falar sim sobre o pecado, porque é chegada a hora. O nosso Senhor Jesus Cristo está à porta. O nosso Senhor Jesus Cristo está chamando a todos para o arrependimento. A porta da graça está aberta ainda. Quando ela se fechar, não terá mais jeito. O Senhor Jesus Cristo, Ele não vem buscar uma igreja ainda se preparando. O Senhor Jesus Cristo, Ele vem buscar uma igreja preparada. Não vai haver mais tempo. Nós temos a parábola das 10 virgens, né? As 5 nécias e aquelas 5 que eram prudentes, as 5 nécias, elas achavam que estavam preparadas. Elas achavam que estavam cheias do Espírito Santo de Deus. Cheias, né, aliás. Mas elas não estavam. E quantas pessoas não estão com essas 5 nécias? Que acham que estão agradando, acham que estão servindo a Deus, acham que estão fazendo a vontade do Senhor, mas não estão. Não é verdade? Então, o Senhor Jesus nos confronta assim na palavra dele. O Senhor Jesus, Ele faz da forma que Ele quer. Ele chama quem Ele quer. O Senhor Jesus, Ele fala com quem Ele quer, através de quem Ele quer com nós. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele está dando oportunidade. E é triste porque muitos não estão reconhecendo isso. Que o Senhor Jesus Cristo está dando oportunidade. Eu vejo aí pessoas na minha rede social que um dia se batizaram nas águas e agora estão aí no bar bebendo. Eu vejo sim. Isso são pessoas que nunca tiveram experiências verdadeiramente com Deus. São pessoas que nunca conheceram verdadeiramente Jesus Cristo. São pessoas até que foram por emoção. São pessoas que foram até porque o fulano ali chamou, né? O fulano, queridos, eu creio em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas como Ele quer.
Deus, ele fez na minha vida de uma forma diferente. Porque Deus, eu acredito que Deus, né? Eu acredito que Deus, ele trabalhou na minha vida de uma forma tão sobrenatural e tão diferente, porque eu acredito que Deus, ele sabia que se eu tivesse recebido um exemplo, eu não vou julgar, com certeza não, porque Deus, ele trabalha da forma que ele quer, como eu já disse aqui. Mas na minha vida foi assim, né? Na minha vida foi assim, Deus, ele se revelou para mim pessoalmente, ele não usou ninguém para chegar na porta da minha casa, né, e me convidar para ir para a casa dele, não, para ir para a igreja, para assistir um culto, para participar de algo, ele não fez isso. Porque eu penso assim que por tudo que eu já passei, por tudo que eu já presenciei, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já ouvi, né? Como eu disse, pessoas que estão dentro da igreja são pessoas que nunca foram convertidas verdadeiramente. São pessoas que nunca foram transformadas, nunca permitiram o Espírito Santo de Deus trabalhar nas suas vidas. E eu digo assim que Deus, ele trabalhou dessa forma na minha vida porque ele sabia. Deus, ele sabia que, como eu falo, o Senhor sabia muito bem da forma que o Senhor trabalhou na minha vida, porque se viesse alguém na porta da minha casa, vamos ali, né? Vamos ali para um culto, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não ia de todo o meu coração, não ia verdadeiramente, queridos. Porque muitas pessoas, elas recebem um convite, é por isso que não é legal. Eu não acho isso legal, uma pessoa que quer forçar outra a ir para a igreja. Eu não acho legal. Eu não gosto disso, né, de ficar forçando. A gente faz o convite, mas forçar e obrigar é uma coisa, fazer o convite é outra. Porque essas pessoas, geralmente, elas vão por impulso, elas vão pela emoção. Elas acabam não se entregando verdadeiramente a Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que lá em Zacarias, e eu amo essa palavra porque um dia Deus me deu ela, quando eu quis forçar o meu esposo ir para a presença dele. E o Senhor me deu essa palavra. O Senhor falou, não era por força do braço, mas ela era pelo Espírito Santo dele. E não é pela força do nosso braço. E aí essas pessoas acabam indo pela força do braço do homem, elas acabam ali descendo as águas pela emoção, né? Elas acabam ali confessando Jesus pela emoção e não de coração. E não é legal isso. É tão maravilhoso quando nós nos entregamos verdadeiramente a Jesus Cristo. Então eu vejo ali pessoas que postaram vídeos, fotos dentro da igreja, louvando, adorando, pregando a palavra. E hoje elas já não se encontram mais na presença do Senhor. Elas estão afastadas, estão no lamaçal do pecado. E é triste isso, porque também eu não acho legal quando uma pessoa ela abre a sua boca para confessar Cristo, depois ela viver no lamaçal do pecado, ela está brincando com Deus. Com Deus, queridos, de Deus ninguém se zomba e com Deus ninguém brinca. É muito sério o reino espiritual. Tanto quando a gente, né, abre a nossa boca e diz que, como diz na igreja, né, quem quer aceitar Cristo, Jesus já nos aceitou muito antes, mas a palavra do Senhor diz que nós temos sim que confessar Jesus diante dos homens, para que nós venhamos também a ser aceitos pelo Pai, né? Então, aqueles que rejeitam a Cristo também são rejeitados por Deus. Então, essas pessoas, elas precisam voltar para a presença do Senhor, mas é de coração, mas é verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas precisam ir de todo o seu coração, e não por força do braço, e nem por emoção. Porque por emoção, queridos, há consequências das emoções, né? E aí eu vejo isso, queridos. Em nome de Jesus, às vezes quando eu vou falar com o Senhor, eu falo isso, porque estar na presença do Senhor, queridos, é tão maravilhoso. Quando a gente está verdadeiramente, é tão maravilhoso, é tão glorioso receber a presença de Deus, você ouvir a voz de Deus, Deus se revelar para você, né? Sentir a presença de Deus, dos anjos, o Senhor nos revelando, o Senhor sempre nos guardando, sempre nos livrando. Ainda que o inimigo ele tente se levantar contra as nossas vidas, o inferno nunca vai prevalecer contra as nossas vidas quando nós estamos posicionados verdadeiramente no centro da vontade do Senhor. Quando nós estamos verdadeiramente, né,
no caminho do Senhor. Quando nós estamos verdadeiramente de todo o nosso coração na presença dEle, e nós vemos a glória do Senhor, nós vemos a proteção do Senhor, nós vemos o livramento do Senhor, não só sobre as nossas vidas, queridos, porque Deus é misericordioso. Através das nossas vidas e das nossas orações, das nossas intercessões, das nossas súplicas, dos nossos clamores, o Senhor, Ele abrange, o Senhor, Ele alcança os nossos, até aqueles que estão muito longe de nós, porque Deus, Ele não é só um Deus de perto, Ele é um Deus de longe. E Deus, Ele derrama da sua rica misericórdia sobre as nossas vidas. Então, o Senhor Jesus Cristo está à porta. E dentro dessa palavra, quando João ele fala arrependei-vos, raça de víboras, o Senhor Jesus Cristo tem chamado tantas pessoas para o arrependimento. O Senhor Jesus Cristo tem chamado tantas pessoas para se converterem verdadeiramente a Ele. Porque Ele quer transformar, Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer libertar. E é maravilhoso, queridos, quando nós entendemos isso. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para o pecador. Nós somos os pecadores, mas nós precisamos querer o arrependimento para que o Senhor venha nos lavar, nos purificar com o seu sangue puro carmesim. O Senhor venha nos lavar com a sua água, aspergir sobre nós a sua água pura, para que nós sejamos purificados por Ele. E aí o Senhor, de imediato, Ele vai fazer como fez na vida de Isaías. A quem enviarei? E é claro, queridos, que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós somos tratados, forjados por Deus, quando nós olhamos e vemos da onde Jesus nos tirou, eu vejo da onde Jesus Ele me tirou. Não tem como, queridos, a gente ficar sem querer fazer nada para Ele. Não tem como a gente guardar para a gente o que Ele fez nas nossas vidas. Não tem como a gente não testemunhar do que Cristo fez nas nossas vidas. Não tem como nós, esconder. Não tem como, queridos, a gente ficar parado. A gente vê tudo que Cristo fez. Eu vejo tudo que Jesus fez na minha vida. Jesus, ele mudou o cenário da minha vida. Jesus, ele transformou a minha vida. Jesus trouxe vida àquilo que já não tinha mais vida. Ainda que o ser humano ele tente buscar alegria no mundo, não tem, queridos, alegria maior do que está em Cristo. Ainda que o ser humano ele busque motivos para se alegrar, não tem motivos nenhum nesse mundo, queridos. O motivo para a nossa alegria é Cristo Jesus. Ele é o motivo da nossa alegria. Então, quando nós temos encontro verdadeiramente com Cristo, não tem como, a gente não quer mais olhar para trás. A gente não quer mais estar no lamaçal do pecado, a gente quer fugir do pecado. A gente quer correr, queridos, da aparência do mal. Não tem como, queridos, a gente continuar nas trevas, porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos arranca das trevas para a sua gloriosa luz. Não tem como a gente continuar nas trevas, porque o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica. O Senhor Jesus Cristo, Ele transforma as nossas vidas. Ele vai mudando o cenário de todas as áreas das nossas vidas. Ele muda o cenário da nossa saúde. Ele muda o cenário do nosso casamento. Ele muda o cenário da nossa vida financeira. E Ele vai trazendo o ministerial. O Senhor Jesus vai transformando nossas vidas. Tudo é no tempo dEle, conforme a minha vontade também. Conforme eu permito que Ele trabalhe na minha vida. E o Senhor Jesus Cristo nos chama para o centro da vontade dEle. Porque é maravilhoso, queridos. O Senhor Jesus fala assim: aquele que quer seguir a Ele, negue-se a si mesmo. E isso muitos não querem fazer. Muitos não querem negar-se. Muitos querem seguir Jesus. Se a gente for para a palavra do Senhor, quantas pessoas não seguiam Jesus Cristo? Quantas pessoas não seguiam Jesus pelo que Ele tinha e não pelo que Ele era? Quantas pessoas não seguiram? Olha só, quando o Jesus ele desce ali do Getsemane, que ele fala assim para os discípulos dele: vamos, é chegada a hora, Aí vem o traidor, vinha Judas. Ele não vinha só, ele vinha com uma multidão. Ele vinha com muitas pessoas com porretes. Pessoas ali que ouviram todos os dias o Senhor Jesus Cristo, mas elas não se converteram verdadeiramente.
Pessoas que estavam ali naquele meio, talvez até que receberam um milagre, receberam cura, mas elas estavam lá, naquele meio, sendo ingratas, né? Aquelas pessoas estavam lá para agredir, para acusar Jesus Cristo. Então, quantas pessoas, queridos, né, querem servir a Cristo, mas do seu jeito e não do jeito dele? Quantas pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem negar a si mesmo? Não tem como, queridos, a gente seguir Jesus. Jesus fala: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo. Se a gente for olhar, conhecer os discípulos, eles estavam fazendo algo. E Jesus falou: siga-me. E eles foram deixando bar, profissão, pai, mãe, casa, né? Eles foram deixando coisas para trás. Porque Jesus, ele vai nos libertar daquilo que não está no centro da vontade dele. Até um certo ponto a gente vive nossa vida como a gente quer. Nós mesmos vivemos como queremos, mas quando a gente passa a estar na presença dele, quando nós passamos a servir a Cristo, não é mais do nosso jeito, é do jeito dele. E quem vai governar as nossas vidas é ele. E quem estará no controle das nossas vidas é ele. Quem vai nos dar a direção é ele. Quem vai nos instruir é o próprio Espírito Santo de Deus. Então Jesus nos chama. Jesus chama você para verdadeiramente a um arrependimento de todo o seu coração, a verdadeiramente a se posicionar na presença dele, porque Deus, ele está levantando uma geração de profetas, uma geração de homens como este, João Batista. E é lindo o chamado de João Batista, é lindo o chamado dele. Então, o Senhor Jesus Cristo, queridos, estás à porta. Estás à porta e Ele está dando oportunidade para todos nós. Para todos nós. Está nos chamando, né, para andar no caminho reto dEle. Para andar na sua presença de todo o nosso coração. Né? E que a cada dia o Senhor Jesus nos ensine através da sua palavra. Por isso que nós precisamos ler a palavra do nosso Senhor. Por isso que nós precisamos calar as vozes do mundo. Né? O inimigo, ele tem colocado muitas vozes na mente das pessoas. Tem ocupado muito a vida dos crentes. Né? Muitos estão, porque o próprio Senhor Jesus, ele já falou isso ao meu espírito, já ministrou isso sobre a minha vida, que muitos estão preocupados somente com o terreno e não com o reino dele. Muitos estão preocupados e cuidando só da sua vida, só de si mesmos, e se esquecendo que Jesus está à porta, né? E que essa porta fechará. E que há somente dois caminhos, ou é céu ou é inferno. Há somente duas portas, ou é a estreita ou é a larga. Então, o Senhor Jesus nos chama, né, para nos posicionar na presença dele. Amém? Em nome do Senhor Jesus, essa palavra deixo para as nossas vidas. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Que você se analise de como está a sua vida. Se você está na presença de Deus, você está andando conforme a vontade dele? Você está fazendo o que agrada ao Senhor? Você está fazendo o que ele tem pedido de você? E se você que não está, um dia esteve, é hora de voltar para o caminho do Senhor. Porque nós conhecemos aquela palavra do filho pródigo, né? O Senhor Jesus Cristo, ele não rejeita. O ser humano, ele rejeita, né? Quando uma pessoa sai da presença do Senhor, ele é julgado, ele é apontado, ele é rejeitado. Mas o Senhor Jesus, ele não é assim. O Senhor Jesus, como diz nessa palavra, o filho pródigo, ele espera, né? Ele está ali. O filho pródigo sai para viver a sua vida como ele quer. Mas um dia ele reconhece que as coisas desse mundo, as coisas terrenas, não levam para o céu. Então ele volta para os braços do Pai. E o Pai o recebe com honra, né? Recebe-o de braços abertos. Então você que um dia esteve na presença dele e você se afastou por um motivo que só Deus e você sabe,
Volte para a presença dele. Não olhe para a direita nem para a esquerda. É aquilo que eu falei aqui em uma parte do vídeo, que Jesus, ele sabia muito bem da forma que ele estava trabalhando na minha vida e de como ele me trouxe das trevas para a sua gloriosa luz. Porque eu falo para ele em momentos de oração que se não fosse ele, eu já não estaria mais de pé. Porque foram tantas coisas, né, que eu vi, que eu ouvi, e eu falava: Senhor, como que pode, né, as pessoas dizer que te servem, mas elas fazem isso? Então, as pessoas têm olhado muito para o homem, né? Todos nós somos pecadores, somos falhos. É claro que vai ter aqueles que não vão reconhecer, vivem no pecado e não reconhecem. Mas, e eu sou muito grata a Deus por isso. Eu sou muito grata ao Senhor porque eu vejo que a minha raiz está firmada na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque só eu sei da forma que Ele se revelou para mim. Eu sei de onde Ele me arrancou. O Senhor Jesus Cristo, Ele me alcançou, né? Então, as pessoas estão olhando, aí usam de desculpa. Ah, eu não vou mais porque o fulano falou isso, falou aquilo. Eu não vou mais porque a irmã é fofoqueira, porque isso, porque aquilo. Todos nós estamos na casa do Senhor para ser tratados e forjados por Ele. E vai ser uns aos outros que nós vamos assim sendo forjados pelo nosso Senhor. Amém? Ele nos ensina dia por dia. Fique com essa palavra na tábua do seu coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a minha e a tua vida grandemente. Amém?